Você já parou para pensar no que realmente acontece no exato momento em que o coração dá sua última batida? Padre Pio revelou algo que a maioria das pessoas não sabe. Algo que pode mudar completamente a forma como você vive cada dia da sua vida. Ele disse que existe um instante, um único instante de clareza absoluta, onde a alma vê tudo. Tudo mesmo. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento. E nesse momento, não há mais espaço para enganos, para desculpas, para ilusões. A verdade se apresenta nua e crua diante de você. E o que você faz com essa verdade agora, enquanto ainda há tempo, determina tudo. Absolutamente tudo. Preste muita atenção no que vou te revelar, porque isso pode ser o alimento espiritual mais importante que você vai receber hoje. Antes de continuarmos, quero fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição agora. É um gesto simples que leva apenas 1 segundo, mas faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos que fortaleçam sua fé. Vamos caminhar juntos nessa jornada. Padre Pio, aquele santo estigmatizado que carregou as chagas de Cristo em seu próprio corpo por mais de 50 anos, tinha um conhecimento profundo sobre a morte que poucos santos possuíram. Ele não falava sobre a morte como algo distante ou teórico. Não. Ele falava com a autoridade de quem via além do véu, de quem estava tão próximo do sofrimento redentor de Cristo que conseguia enxergar os mistérios mais profundos da passagem desta vida para a eternidade. E uma das coisas mais impressionantes que ele revelou foi sobre esse momento exato, esse instante único em que o coração para de bater e a alma se desprende do corpo. Muitas pessoas imaginam a morte como um apagar de luzes, como adormecer e não acordar mais. Mas Padre Pio dizia algo completamente diferente. Ele afirmava que no momento da morte, a alma experimenta uma clareza mental e espiritual que nunca experimentou durante toda a vida terrena. É como se todas as névoas e todas as distrações, todos os ruídos que preenchiam a mente durante a vida, simplesmente desaparecessem. E o que resta? A verdade pura, a realidade absoluta de quem você realmente foi, do que realmente escolheu, de onde seu coração verdadeiramente estava. Existe uma passagem na Escritura que Padre Pio citava frequentemente quando falava sobre esse tema. Está em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Nada há de criado que não seja manifesto diante dele. Ao contrário, tudo está nu e descoberto, aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Percebe a profundidade disso? Enquanto estamos vivos, conseguimos nos enganar, conseguimos justificar nossos pecados, conseguimos esconder nossas verdadeiras intenções até de nós mesmos. Mas naquele momento, no instante da última batida do coração, toda essa capacidade de auto-engano desaparece. A alma se vê como Deus sempre a viu, completamente nua, completamente descoberta. Padre Pio descrevia esse momento como um julgamento particular, instantâneo da consciência. Não é que Deus precise julgar você, porque Deus já conhece tudo, mas é a própria alma que, diante da luz divina que se manifesta naquele instante, enxerga com perfeita clareza o que ela realmente é. E aqui está algo que vai te impactar profundamente. Segundo Padre Pio, nesse momento a alma não pode mais mentir para si mesma. Ela não pode mais dizer, eu não sabia, ou eu não tive escolha, ou as circunstâncias me obrigaram, porque tudo fica claro, cristalino. Cada momento em que você poderia ter escolhido o bem e escolheu o mal. Cada vez que ouviu a voz de Deus e decidiu ignorar. Cada oportunidade de amor que você desperdiçou por orgulho, por medo, por egoísmo. Deixa eu te contar algo que aconteceu com um Padre Pio. Um dia, um homem foi até ele desesperado, porque seu pai havia morrido de forma súbita,
sem os últimos sacramentos, sem ter se confessado há anos. O homem estava angustiado, achando que seu pai estava condenado. Padre Pio olhou para ele com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver através das almas e disse algo impressionante. Entre o parapeito da ponte e a superfície do rio, houve tempo suficiente para o arrependimento perfeito. O pai do homem havia se jogado de uma ponte, e Padre Pio estava revelando que naqueles poucos segundos de queda, a clareza que a alma experimentou foi tão intensa que o homem pôde fazer um ato de contrição perfeito, um arrependimento verdadeiro nascido do amor a Deus. Isso te mostra algo crucial. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela exige uma resposta da alma. E no momento da morte, essa resposta precisa ser absolutamente sincera, porque a alma já não consegue mais fingir. Padre Pio sempre dizia: não tenha medo da morte se você viveu em estado de graça. Mas tema muito se você viveu longe de Deus, porque a clareza que virá pode ser terrível. Terrível não porque Deus quer nos punir, mas porque ver a verdade sobre nós mesmos, quando essa verdade é feia, quando é manchada pelo pecado, quando é marcada pela rejeição ao amor divino, isso é um sofrimento indescritível. Pensa comigo, quantas vezes na sua vida você já sentiu aquele peso na consciência depois de fazer algo errado? Aquele desconforto, aquela sensação de que algo não está certo. Agora multiplica isso por 1000, por 1.000.000, porque no momento da morte, você não sente apenas o peso de um pecado ou dois, você sente o peso de todos simultaneamente. Você vê como cada escolha errada afetou não só você, mas todas as pessoas ao seu redor. Você enxerga as oportunidades de santidade que desperdiçou. Você compreende com uma lucidez dolorosa quanto amor Deus te ofereceu e quanto amor você rejeitou. Mas espera, deixa eu te dizer algo que vai trazer esperança para o teu coração. Porque não vim aqui para te apavorar, vim para te preparar, vim para te dar as ferramentas que Padre Pio nos deixou, para que esse momento, quando chegar, não seja de terror, mas de paz. Padre Pio ensinava que existe um jeito de já experimentar essa clareza agora, enquanto ainda há tempo de mudar. E esse jeito se chama exame de consciência diário. Parece simples, não é? Mas quantos de nós realmente fazemos isso com seriedade? Todo dia, antes de dormir, Padre Pio dedicava um tempo para revisar seu dia diante de Deus. Ele olhava para cada momento com honestidade brutal. Onde eu pequei hoje? Onde eu poderia ter amado mais e não amei? Onde eu deixei meu orgulho me dominar? Onde eu falhei em ser instrumento de Deus? E então ele pedia perdão. Imediatamente, não deixava para depois, não esperava acumular, porque ele sabia que cada pecado não confessado, cada falha não reconhecida é um peso que a alma vai carregar até aquele momento final. E quanto mais pesada a alma, mais difícil será a clareza que virá. Tem uma coisa que Padre Pio dizia que é arrepiante. A alma que morre em pecado mortal não é surpreendida pela condenação. Ela sempre soube. No fundo, ela sempre soube, mas preferiu não olhar. Entende o que isso significa? Significa que no momento da morte, quando a clareza vem, não há surpresas realmente. A alma reconhece a verdade que ela já conhecia, mas se recusava a encarar. O inferno não é uma sentença injusta, imposta por um Deus cruel. É o resultado lógico, doloroso, mas lógico, de uma vida inteira de escolhas conscientes de rejeitar o amor. Agora vou te revelar algo ainda mais profundo que Padre Pio compartilhou com alguns de seus filhos espirituais mais próximos. Ele dizia que no momento da morte, a alma não vê apenas sua própria vida. Ela vê também todas as graças que Deus preparou para ela e que ela rejeitou.
Todas as vezes que Deus enviou uma pessoa para ajudá-la e ela virou as costas. Todas as inspirações do Espírito Santo que ela ignorou. Todas as oportunidades de conversão que ela desperdiçou. É como se Deus mostrasse para a alma: veja, eu nunca te abandonei. Eu estava lá em cada momento. Eu te ofereci tantas chances, tantas graças, tanto amor. E você escolheu não aceitar. Isso não é uma acusação cheia de raiva. É uma constatação cheia de tristeza. Uma tristeza que a própria alma sente, porque finalmente entende o que perdeu. Finalmente compreende o que poderia ter sido se tivesse dito sim a Deus. E essa compreensão, segundo Padre Pio, é um dos sofrimentos mais intensos do purgatório. A alma purga não apenas seus pecados, mas também sua cegueira, sua teimosia, sua resistência ao amor divino. E só quando essa purificação está completa, só quando a alma finalmente aceita plenamente o amor que sempre rejeitou, é que ela pode entrar na presença de Deus. Mas existe um segredo precioso que Padre Pio revelou e que pode mudar tudo para você. Se você começar a viver agora com a consciência desperta, se você começar a fazer escolhas conscientes pelo amor a Deus, se você começar a dizer sim às graças que Ele oferece diariamente, então o momento da morte não será terrível, será libertador. Será como finalmente tirar uma venda dos olhos e ver a luz pela primeira vez. Será como acordar de um sonho confuso e perceber que a realidade é muito mais bela do que você imaginava. Padre Pio viveu essa realidade. Ele viveu com tal intensidade de amor, com tal consciência da presença de Deus, que quando chegou seu momento de morrer, ele não teve medo. As últimas palavras dele foram Jesus Maria. E ele partiu em paz, porque a clareza que veio não trouxe terror, trouxe confirmação. Confirmação de uma vida vivida em amor, em sacrifício, em união com Cristo, crucificado. A alma dele estava pronta, estava preparada, estava limpa, não porque era perfeita, mas porque era honesta, porque nunca escondeu suas falhas de Deus, porque sempre correu para a confissão, porque sempre buscou a reconciliação imediata. E aqui está o que você precisa entender. Você não precisa ser Padre Pio para ter essa mesma paz. Você não precisa ter estigmas ou fazer milagres. Você só precisa de 3 coisas simples. Primeira, honestidade brutal consigo mesmo. Pare de se enganar. Pare de justificar seus pecados. Chame o pecado pelo nome. Reconheça onde você está falhando. Segunda, confissão frequente. Não espere acumular. Não espere estar em pecado mortal. Vá se confessar regularmente. Leve para Deus até os pequenos pecados, até as pequenas falhas, porque são elas que vão se acumulando e endurecendo o coração. Terceira, oração diária sincera. Não aquela reza decorada sem pensar, mas aquela conversa real com Deus. Aquele momento em que você abre o coração e deixa Ele falar com você também. Deixa eu te dar um exemplo prático de como fazer isso. Hoje, antes de dormir, você vai separar 10 minutos. Só 10. Você vai fechar os olhos e vai pedir ao Espírito Santo que ilumine sua mente. E então, você vai revisar seu dia. Começando pela manhã. Como você acordou? Com gratidão ou com reclamação? Como você tratou as pessoas da sua casa? Com amor ou com impaciência? Como você trabalhou? Dando o seu melhor ou só fazendo o mínimo? Como você usou seu tempo livre? Para coisas que te aproximam de Deus ou para coisas que te afastam? E a cada coisa que você identificar como erro, você vai pedir perdão imediatamente. Perdão, Senhor, por aquela palavra dura que falei. Perdão por aquele pensamento impuro que entretive. Perdão por aquela oportunidade de fazer o bem que eu ignorei. E sabe o que vai acontecer? Com o tempo,
você vai começar a desenvolver uma consciência cada vez mais afiada. Você vai começar a perceber seus erros mais rápido, às vezes no próprio momento em que está cometendo. E isso vai te dar a chance de parar, de corrigir, de escolher diferente. Você vai começar a viver com aquela clareza que só vem na morte, mas vai viver com ela agora, enquanto ainda pode mudar. E quando seu último dia realmente chegar, quando seu coração der sua última batida, a clareza que virá não será um choque. Será apenas a confirmação final do que você já vinha vivendo. Padre Pio costumava dizer uma frase que eu quero que você grave no coração. Memento mori. Lembra-te de que vais morrer. Não para viver com medo, mas para viver com propósito, para viver com urgência espiritual, para não desperdiçar nem um dia sequer longe de Deus, porque cada dia é uma oportunidade, cada momento é uma graça, cada batida do coração é um presente. E quando você vive consciente disso, quando você vive sabendo que um dia esse coração vai parar, você vive diferente. Você ama mais, você perdoa mais rápido, você escolhe o bem com mais determinação. Você busca Deus com mais fervor. Tem uma história linda sobre Padre Pio que ilustra perfeitamente isso. Um homem foi visitá-lo e perguntou: Padre, como faço para ter certeza de que vou para o céu? Padre Pio respondeu: viva cada dia como se fosse o último, porque um dia vai ser. O homem ficou pensativo e disse: mas, padre, se eu vivesse cada dia como se fosse o último, eu não iria trabalhar, não iria me preocupar com nada, só iria rezar. E Padre Pio sorriu e disse: não, se você realmente acreditasse que hoje é seu último dia, você trabalharia com mais amor, trataria as pessoas com mais carinho, faria cada pequena coisa oferecida a Deus, porque você saberia que é a sua última chance de dar glória a Ele na terra. Isso muda tudo, não muda? Quando você entende que cada ação tem peso eterno, quando você compreende que tudo o que você faz aqui repercute na eternidade, você não pode mais viver de qualquer jeito. Você não pode mais desperdiçar tempo com futilidades. Você não pode mais alimentar ressentimentos. Você não pode mais viver na mornidão espiritual, porque você sabe que um dia, talvez mais cedo do que imagina, seu coração vai dar aquela última batida. E nesse momento, tudo vai ficar claro. Absolutamente tudo. E tem mais uma coisa que Padre Pio revelava, algo que pouquíssimas pessoas sabem. Ele dizia que no momento da morte, a alma vê não apenas sua própria vida, mas também vê Jesus, vê o rosto dele. E nesse rosto, ela reconhece todas as vezes que ele se fez presente na vida dela, e ela não percebeu. Aquele mendigo na rua era Jesus. Aquele doente que precisava de visita era Jesus. Aquele familiar difícil que precisava de paciência era Jesus. E a alma vê tudo isso com uma clareza dolorosa. Porque Jesus mesmo disse em Mateus 25, tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, quando você vai embora daqui hoje, quando você volta para a sua rotina, eu quero que você carregue essa consciência com você. Eu quero que você olhe para cada pessoa como se fosse Jesus. Eu quero que você trate cada situação como se fosse sua última oportunidade de amar. Eu quero que você viva com a urgência de quem sabe que o tempo é curto, mas com a paz de quem está fazendo o que precisa ser feito. Porque no final, quando aquele momento chegar, quando a clareza absoluta se manifestar, você não vai se arrepender de ter vivido assim. Você só vai se arrepender do que não fez, do amor que não deu, do perdão que não concedeu, da conversão que adiou. Vou te deixar com uma oração que Padre Pio rezava todos os dias, uma oração que ele recomendava para todos que queriam se preparar para a morte. É simples, mas poderosa. Reza comigo agora, e depois reza todo dia. Senhor Jesus,
pela vossa agonia no Getsêmani, pela vossa dolorosa paixão e morte, livrai-me de uma morte repentina e sem os sacramentos. Dai-me a graça de uma contrição perfeita no momento da minha morte, que eu possa vê-la vindo e ter tempo de preparar minha alma. E se não for possível, que ao menos naquele último instante eu tenha a clareza de escolher vós, acima de tudo. Que eu possa dizer sim ao vosso amor, mesmo que tenha dito não a vida inteira. Acolhei-me em vossa misericórdia. Amém. Se você rezar isso todos os dias, se você viver buscando essa honestidade diante de Deus, se você fizer o exame de consciência que Padre Pio ensinou, se você se confessar frequentemente, se você viver cada dia oferecido ao Senhor, então eu te prometo, quando aquele momento chegar, quando seu coração der sua última batida, a clareza que virá não será de terror, mas de paz, não será de condenação, mas de acolhimento. Não será de desespero, mas de esperança cumprida, porque você terá vivido preparado, terá vivido acordado, terá vivido amando. E essa é a herança que Padre Pio nos deixou. Não um ensinamento complicado que só teólogos entendem, mas uma sabedoria simples e profunda. Viva hoje como se fosse seu último dia. Ame hoje como se não houvesse amanhã. Perdoe hoje, porque amanhã pode ser tarde. Busque Deus hoje, porque você não sabe se terá amanhã. E quando fizer isso, quando viver assim, você vai descobrir que a morte não é mais um inimigo assustador. Ela se torna apenas uma passagem, uma porta que se abre para a clareza definitiva, para a verdade absoluta, para o encontro face a face com o amor que sempre te esperou. Sempre.